Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Elizabeth Seton, rogai por nós. Pai, Santa. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a história dos Estados Unidos, né? Aliás, dois grandes prazeres eu tenho aula de história. Um é falar bem de Portugal, outro é falar mal da Inglaterra. E agora, como os Estados Unidos, ou melhor, as 13 colônias foram colônias da Inglaterra, então aqui na primeira parte da aula vai dar para falar mal da Inglaterra, né? Tá bom. Então, pois bem, então os Estados Unidos é frutos, então melhor, as 13 colônias são frutos do Império Colonial Britânico. Então nós vamos ver um pouco da história, né, pelo menos inicial do Império Colonial Britânico. Bom, todo mundo já sabe, Portugal foi o pioneiro, depois a Espanha e tal, na expansão marítima. E a Inglaterra ficou lá para trás e começou a exploração no finalzinho do século, no comecinho do século XVI, quando a Inglaterra ainda era católica, com o rei Henrique VII. E o italiano Sebastião Caboto chegou a servir na Inglaterra e explorar o litoral lá da América do Norte. Agora, a colonização propriamente dita ali da América do Norte só começou 100 anos depois do início da exploração marítima britânica. Começou no finalzinho do reinado da Isabel I, Elizabeth I, tida como a Rainha Virgem, né, que era cheia de amantes, praticava magia negra e assassina da prima, né, da Maria I, né, da Escócia. Beleza, a história do protestantismo inglês, né? E aí, com James II, foi para valer então a colonização americana. Agora, a colonização inglesa em geral tem uma característica interessante, que é normalmente omitido ou esquecido pelos livros de história, pelos adoradores da Inglaterra. Aliás, agora com a ascensão da nova direita, eu pus aqui entre aspas, esse termo nova direita eu acho horrível. Aliás, a divisão entre esquerda e direita é péssima, só atrapalha. Depois eu posso comentar por quê. Mas então, com essa ascensão dessa suposta nova direita no Brasil, então aumentou aí o endeusamento da colonização inglesa e dos Estados Unidos, né? Então agora nós vamos ver que a colonização inglesa é bem diferente do que fala, né? Por quê? Porque os ingleses nunca fizeram, então, a famosa colonização por povoamento, que, aliás, é outra classificação bem infeliz também. Essa classificação de colonização por povoamento ou de exploração foi feita por Leroy Beaulieu no trabalho da colonização entre os povos modernos, no final do século XIX. Quer dizer, uma classificação relativamente recente, não havia essa mentalidade ao longo de boa parte da expansão dos impérios coloniais. Então, nem as colônias, nem as metrópoles entendiam dessa classificação. Essa classificação, na realidade, de fundo marxista, né, completamente errada. Eu não vou avançar muito tempo, senão vai fugir o escopo da aula. Mas mesmo se fosse verdadeira, a colonização inglesa estaria longe de ser uma colonização de povoamento. Por quê? Porque a Inglaterra, quando começou a colonização, ela começou a colonização via companhias majestáticas, ou companhias de carta. Então, a coroa britânica dava por uma companhia um monopólio de exploração de uma determinada área. Então, por exemplo, a British Eastern Indian Company, a Companhia das Índias Orientais Britânicas, chegou a ser a maior companhia do mundo, a maior companhia da história, chegou a ter 100 mil soldados, né, mercenários a serviço dela. Ela que chegou a declarar a guerra contra a China,
na Guerra do Ópio, no século XIX. Então, ela tinha monopólios lá na Índia. E também tinha um monopólio do comércio do chá nos Estados Unidos. Depois nós vamos ver que isso aí causou um monte de problema. Então estava longe da Inglaterra ter um empreendimento liberal, como se fala. Ela não fomentou o liberalismo, ela não fomentou o livre mercado, ela não fomentou a liberdade no comércio. Ela fomentou, o que ela fez foi o monopólio. Eram companhias monopolistas. E eram companhias monopolistas que misturavam o interesse público e o interesse privado. Mais ou menos como no Brasil, igualzinho. Corrupção, dinheiro desviado para lá e para cá. Só para dar uma citação, Baum, em 2009, escreveu: as companhias majestáticas inglesas ocupavam a zona cinzenta entre o poder político e mercantil, combinando impiedosas táticas do despotismo com estrutura legal de busca por lucros, derrogando o livre mercado. Quer dizer, essa era a mentalidade inglesa da época. Na ocasião, o parlamento inglês era corrupto, bem corrupto, se misturava muito, né, nesse dinheiro com as companhias, né? Então também outro autor que também cita no mesmo sentido, Ferguson, que escreveu 2 livros muito bons, um sobre os Estados Unidos chamado Colosso e outro sobre a Inglaterra, que agora me deu branco, mas vale a pena ler os 2 livros, de Niall Ferguson. Aliás, a paralela a essas companhias majestáticas, a Inglaterra ficou muito rica na base da pirataria, assim como a Holanda também. Eles ficaram muito ricos fomentando a pirataria. Então, a Inglaterra de longe foi que fez mais as cartas de corso. O que é carta de corso? A coroa contrata piratas para assaltar um navio dos outros, chamados de os corsários, né? Essas cartas são chamadas cartas de marca ou cartas de corso. Então, por exemplo, Henry Morgan foi um famoso corsário, Francis Drake foi outro famoso corsário, Cavendish, que assaltou a costa do Brasil, o Lord Crockane, imagina só, o Lord Crockane, enterrado na abadia de Westminster, era um pilhador de cidades, assaltou São Luís mais de uma vez, um bandido criminoso. Francis Drake, herói nacional da Inglaterra, assassino, traficante de escravos e corsário. Quer dizer, então a Inglaterra contratava, né, a Inglaterra e a Holanda contratavam essa pirataria oficial, né, com o nome chique de cartas de corso, corsários ou cartas de marca, para assaltar os outros. E aí, como o país mais rico do mundo no século XVII era a Espanha, o grande destino da expansão marítima, tanto da Holanda como da Inglaterra, era assaltar os navios espanhóis, os famosos galeões espanhóis, assim que essa turma enriqueceu. Isso aqui é comentado expressamente pelo Ferguson. O Império Britânico começou como redemoinho de violência e ladroagem marítima. O Império se utilizou de ladrões como o pirata Morgan, que eu citei, para roubar os impérios marítimos dos outros. Os outros lê-se principalmente Espanha. Como os ingleses não acharam metais preciosos, só havia uma coisa a fazer: roubar os espanhóis. Foi assim que eles começaram com dinheiro. Muito longe da lenda da liberdade, de fomentar livre mercado, de povoamento e tal. Coisa completamente delirante. Então, os Estados Unidos a colonização começou com essa mentalidade inglesa no século XVII. Paralelamente a isso, essa estrutura de roubo legalizada, de companhias monopolistas, havia o protestantismo na Inglaterra. A Inglaterra ela não se tornou protestante da noite para o dia com Henrique VIII. Demorou ali um bom tempo para se tornar totalmente protestante. Ao longo do século XVII, o protestantismo na Inglaterra estava longe de ser uniforme, como mais ou menos é hoje em dia. Na época, havia várias seitas protestantes, e umas muito radicais. Havia, por exemplo, os puritanos, que eram comunistas, havia os Quakers, que eram uma mistura de milenaristas com comunismo também. Havia os Levelers, que defendiam o igualitarismo mais radical possível, na linha do Thomas Müntzer, da Alemanha. Havia os Hebreus, eu acho que esse que era o nome deles, que queriam
o hebraico se tornasse a língua oficial da Inglaterra. Havia um monte de seitas judaizantes, seitas igualitárias, comunistas e tal. A coroa, né, o governo inglês começou a perseguir todas essas seitas e muitas delas foram para os Estados Unidos. Viajaram lá para os Estados Unidos. Durante o século XVII, boa parte do século XVII foi um século de muita revolução na Inglaterra e muita intolerância religiosa. Então, esses puritanos, esses Quakers, fugiram da intolerância inglesa para fundar uma colônia com intolerância religiosa, claro. Tolerantes lá sofreram intolerância, depois impuseram um regime de intolerância nos Estados Unidos, que é sobrar, claro, para sempre para os católicos, claro. Mas nós vamos comentar aqui as colônias, as 3 colônias aqui, para ver as características delas. Como sempre, sobra para os católicos, né? Então, o primeiro ponto de contato da Inglaterra foi na Virgínia. Na Virgínia. Só que a Virgínia, ela, antes de ter um contato com os Estados Unidos, teve contato com a Virgínia, antes de ter contato com a Inglaterra, teve contato com a Espanha. A Espanha chegou via Flórida, né, porque a Flórida foi colonizada pela Espanha, depois só que foi incorporada aos Estados Unidos. E os espanhóis chegaram a fundar uma colônia lá na Virgínia, em Arracã. Chegaram a converter os índios, e aí um índio traidor, convertido, liderou índios não convertidos para destruir a missão espanhola. Depois foi uma vingança, né? Porque depois essa colônia de Arracã foi massacrada pelos ingleses. Então, aí depois a Virgínia foi então o primeiro contato para valer dos ingleses nos futuros Estados Unidos, na América do Norte. E foi via uma companhia majestática, a Virginia Company. Então os Estados Unidos começou como um empreendimento comercial na Virgínia. Não começou como colônia de povoamento, todo mundo lindo, querendo procurar um país para fundar uma coisa maravilhosa. Não, foi um empreendimento comercial. O finalidade não era transferência da cultura. Não era. Era um empreendimento meramente comercial, ganhar dinheiro. E a primeira cidade a ser fundada é muito curiosa. Isso aí vai marcar a história dos Estados Unidos até hoje. A primeira cidade fundada pela Virginia Company foi uma cidade comunista, a Jacksonville, né? Então Jacksonville foi... Não, Jamestown, perdão. Nada a ver com Jacksonville. Jamestown. Então Jamestown foi fundada pela Virginia Company, foi totalmente comunista. Então os bens eram repartidos igualitariamente. Foi a primeira cidade maoísta do mundo, foi Jamestown. Então foi separada lá tudo igualitariamente. Aí o que acontece quando tem os bens distribuídos igualitariamente? Ninguém quer mais trabalhar, né? Aí começaram a parar de trabalhar, começou a faltar alimento para todo mundo, terminou em fome, e da fome veio o canibalismo. Então assim começou a primeira cidade americana. Jamestown começou com um empreendimento comunista fracassado que terminou num canibalismo. Na beleza, né? Essa Virginia Company depois ia falir por corrupção, desvio de dinheiro. Semelhança com o PT não é mera coincidência. Igualzinho na época tinha aqui. Então não é só no Brasil que tem corrupção, não. Sempre teve em todo lugar do mundo. E essa Virginia Company, ela tinha feito um acordo com Londres de escravidão temporária. Aliás, a Inglaterra é mestre em escravidão, né? Tem que fazer um outro parênteses aqui, desculpe pelos parênteses, mas para entender bem temos que entender também a escravidão. Então, a escravidão, que é cheia de lenda e mito também, a escravidão não é só do homem branco contra o homem negro. Aliás, no século XVII tinha mais escravo inglês do que inglês escravizando os negros. Por quê? Porque havia um tráfico de escravos, de traficantes de escravos que pegavam escravos na costa da Inglaterra. Durante vários séculos se capturavam escravos na costa da Inglaterra. E também lá na Europa Oriental. Tanto é que a palavra Saqaliba em árabe é sinônimo de homem branco e de eslavo, né? E de escravo. E no inglês é igualzinho, né? Slave e slave. O eslavo, o escravo, não é mera coincidência terminológica, era a mesma palavra.
eslavo, escravo era sinônimo. No árabe também era assim. Então havia um forte fluxo de escravos, de eslavos, que da Idade Média surgiu isso, não era nem na Idade Moderna, na Idade Média surgiu, controlado por judeus e mouros, que faziam esse tráfico de eslavos, e depois para vender lá na Turquia, onde é hoje a Turquia, né, no Império Otomano já muçulmano, né, pós queda de Constantinopla, e também para o norte da África. E quando a Espanha pertencia aos mouros, também recebia esse fluxo de escravos vindo do Oriente, da Europa Oriental. E a Irlanda e a Inglaterra também sofreram muito com esse tráfico. Os vikings também faziam tráfico de escravos. Quando os vikings invadiam para a Europa, eles também entraram nesse mercado de escravos que envolvia mouros, judeus, vikings, circulando escravos da Europa para os pontos compradores de escravos, que era Bagdá, Cairo, Constantinopla, o sul da Espanha quando era mouro, Marrocos, etc. E também vinha tráfico de negros, também controlado pelos mouros na época medieval, onde é hoje mais ou menos o Gabão, a costa da Guiné, que também fazia o sentido contrário. Em vez de falar, o dos brancos era mais ou menos sentido norte-sul, e esse dos negros era sentido sul-norte, né? Então, quando a Europa, na modernidade, infelizmente, começou a praticar a escravidão, o tráfico de escravos já estava intenso na Europa. Estava intenso pelos mouros e judeus que faziam circulação de escravo para cima e para baixo. Então, quando a Inglaterra partiu para a colonização dos Estados Unidos, já havia uma mentalidade bem escravista. Isso aí, e associado ao protestantismo, essa mentalidade escravista era racial. É que tá, uma coisa muito complexa. A mentalidade escravista em Portugal e na Espanha não era racial. Pode parecer um absurdo, mas não era. Tanto é que aqui no Brasil, o sonho de todo ex-escravo era ter escravo. Então não era uma coisa racial. Então aqui no Brasil tinha... Aliás, o Brasil chegou a ter escravo que tinha escravo, né? As coisas que só tem no Brasil. Tinha um gerente de uma fazenda que ele era escravo, tinha 3 escravos. Às vezes no Brasil o escravo tinha dinheiro de comprar liberdade, ele comprava outro escravo para não trabalhar, claro. Esse é inteligente. Né? Terceirizava o trabalho, claro. Então, não é piada, a escravidão é um mal, mas é que a escravidão no Brasil foi muito diferente da escravidão nos Estados Unidos, né? A escravidão no Brasil, toda escravidão é um erro, claro, isso a igreja condenou desde a Idade Média. Mas é que no Brasil os escravos, é lógico que tinha muitos escravos que eram maltratados, tem muita prova documental sobre isso, mas em geral os escravos no Brasil eram muito mais bem tratados que os escravos nos Estados Unidos, não é para comparar. E depois, o ex-escravo no Brasil tinha direitos iguais aos brancos, e nos Estados Unidos não tinha. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não podiam ter arma, nenhum tipo de arma, não podiam andar a cavalo. Então eles tinham, era completamente separado, segregado. Na Espanha também, os ex-escravos também. E ninguém gosta de contar, mas boa parte dos conquistadores espanhóis, porque tem os conquistadores de primeira linha, né? Cortés, Valdívia, Pizarro e outros. Agora teve um monte de conquistadores chamados de segunda linha, então boa parte deles eram mulatos. Olha, tem até um livro falando os conquistadores mulatos. O Valdívia, o braço direito dele era um, conquistou o Chile. Então, no Império Espanhol e no Império Português havia ascensão social para os ex-escravos. Agora, na mentalidade inglesa, associou o escravo com o racismo, uma combinação. E aí foi brutal, porque os protestantes não faziam nada para fazer uma elevação moral e nem tentar salvar a alma dos negros. Achavam uma raça completamente inferior, próximo dos animais, né? E essa mentalidade escravocrata na Inglaterra era tão forte no século XVII, que eles faziam escravidão com eles mesmos. Então, por exemplo, em Londres, que foi uma cidade muito suja e pobre no século XVII, havia muita pobreza lá, o povo passava fome. Então eles se vendiam como escravos para a Virginia Company. Iam trabalhar nos Estados Unidos, chamada servidão temporária ou servidão por contrato.
Você assinava um contrato com a Virginia Company, eu vou trabalhar como escravo durante 10 anos na Virgínia, e depois eu obtenho a liberdade. Agora tinha umas malandragens no contrato. Se eu também tomasse dívida quando eu vivesse na Virgínia, era prolongada a minha escravidão por mais um tempo, né? Aí o absurdo é que a prefeitura de Londres, vendo que tinha muita criança abandonada em Londres, arrecadava essas crianças e vendia para a Virginia Company. Então a Virginia Company pegou um monte de crianças e adolescentes e mandou para a Virgínia. E mais, teve casos de pais vendendo os filhos para a Virginia Company. A Virginia Company dava dinheiro e eles vendiam os filhos. Então a coisa era brutal. Então no começo nós vimos que a escravidão, e a escravidão também da Inglaterra também teve contra os irlandeses também, né? Então a Inglaterra tem obsessão contra a Irlanda, né? Porque a Irlanda é católica, eles são protestantes. Então tinha lá os atritos contra a Irlanda, e pronto, os capturados eram vendidos como escravos para o Caribe, vendidos principalmente para Barbados, daí os Redlegs lá, todos escravos brancos irlandeses. Então essa mentalidade escravocrata inglesa, racista, foi para os Estados Unidos. E principalmente na Virgínia. Aí, finalmente a Companhia da Virgínia faliu em 1624 por corrupção. Aí a coroa inglesa instalou uma plantation de tabaco. Plantation significa monocultura. No plantation no Brasil, ao contrário do que os livros dizem, foi exceção plantation no Brasil. O Brasil era mais com pequena propriedade, ou médias propriedades. Mesmo quando teve a cana-de-açúcar no Nordeste, era muito comum ter pequena propriedade. Na Virgínia não, eram totalmente grandes propriedades, né? Que é a típica de plantation. Que a Inglaterra começou a testar o sistema de plantation na Irlanda. Na Irlanda, eles fizeram um laboratório lá de tudo que é ruim para exportar para as colônias, né? E essa exploração de plantation de tabaco na Virgínia, depois teve plantation de algodão também, era monopolista, então só podia ser exportado o tabaco via barcos ingleses. E na Virgínia era proibida a fé católica, a religião católica era proibida lá na Virgínia. Então essa era uma colônia, a primeira colônia das 13 foi a Virgínia. Agora vamos passar então para uma outra colônia inglesa. Por que eu estou falando de uma colônia por outra? Porque eram 13 colônias, na verdade no começo não foram 13, foram 2 ou 3, que a Nova Inglaterra se partiu, e outros foi criada outra, a Georgia começou depois o Delaware foi a 13ª. É assim, mas por que eu estou frisando uma colônia? Porque elas eram realmente independentes uma da outra. A expressão Estados Unidos, eram 13 colônias independentes. A Inglaterra administrava elas como se elas fossem independentes. Então nós analisamos agora a colônia da Virgínia. Depois ainda vou voltar a falar um pouco da Virgínia. Agora vamos analisar então a colônia rapidamente de Maryland, que ao contrário de que muita gente pensa, em honra de Nossa Senhora, não é da Maria, mulher do rei Carlos I. E aí o rei lá deu um charter para Lord Baltimore. O que é um charter? Charter significa ser um encarregado. Então, ao invés de ser uma companhia que vai reger, que vai explorar uma determinada região, às vezes dá para uma pessoa explorar. Então essa pessoa vai explorar uma determinada região. Nós vamos ver na sequência, na Pensilvânia foi o William Penn. Então, é o Lord Baltimore que conseguiu esse charter do rei Carlos. Aí ele explorou em Maryland. Maryland foi diferente, era o único lugar onde os católicos tinham direito. E lá foi instalada uma missão jesuíta. Jesuíta. E esse Lord Baltimore, por alguma razão que eu não sei, ele era obcecado com a Santíssima Trindade. Então quem negasse a Santíssima Trindade era expulso ou preso. Mas lá também teve a servidão temporária. Depois, Nova York e New Jersey. Nova York não foi fundada pelos ingleses. Nova York foi fundada pelos holandeses. Na verdade, por uma companhia holandesa. A Companhia das Índias Ocidentais, a mesma que invadiu o Nordeste do Brasil. Aí eles que fundaram Nova York, chamava Nova Amsterdã. Fundaram em
1624, Nova Amsterdã. Era um entreposto comercial. Eles deram o equivalente a $24 em bugiganga para os índios. Aí os índios aceitaram, eles compraram uma parte da ilha de Manhattan e fizeram um muro. Daí o nome Wall Street. Era o antigo muro da divisão da cidade. Que aí os holandeses compraram, mandaram os índios para depois do muro, né? Tchau. Eles também, assim como os ingleses achavam que os índios não tinham alma, eram inferiores. Depois eles, para avançar o território de Nova York, eles fizeram um monte de guerra contra os índios, matavam todos, né? Não tinha o mínimo interesse em miscigenação e nada. Por exemplo, o massacre da Pavônia, para ficar com dado, o massacre da Pavônia em 1643. Como a Vic, né, é a Companhia da Índia Ocidental, que também era a Companhia da Índia Ocidental era tão ligada à pirataria que na contabilidade oficial tinha o item pirataria. Aí eles falavam, assaltamos tantos navios espanhóis e recarregamos tanto. Por isso que sabe quantos navios os holandeses afundaram ao longo. Eu tinha esse dado, eu esqueci, acho que foram, somando a Vic, foram 400 navios, galeões espanhóis. Está tudo documentado porque era fazer parte do balanço das duas companhias. E aí acontece um episódio curioso lá com Nova York, porque aí a Vic também explorava as colônias do Caribe, e as colônias do Caribe davam muito mais dinheiro do que Nova York. Nova York virou um abacaxi, não dava nenhum dinheiro lá para a Vic. E aí entre uma das guerras da Inglaterra e da Holanda, eles fizeram 3 guerras relativamente importantes, guerras que revelam que vão transferindo o peso do centro financeiro da Holanda para a Inglaterra, envolve essas 3 guerras. Numa dessas guerras, na terceira, a Holanda ganhou e exigiu então uma troca da Inglaterra. A Inglaterra daria o Suriname para a Vic e a Vic daria Nova York para a Inglaterra. Então Nova York foi trocado pelo Suriname. Grande negócio, né? Para eles era tudo um negócio, entendeu? Eles não tinham a mínima ideia de construir uma civilização num outro local, ter contato com outros povos e tentar levar esses povos à civilização, como fez Portugal e na Espanha. Esse negócio de elevar esses povos à civilização é reconhecido até por um autor marxista e historiador no Brasil. Por exemplo, o Buarque de Holanda fala no livro dele que o objetivo de Portugal era levar os povos pagãos à civilização. Isso é tão claro nos documentos que até um autor marxista não nega isso. Agora, na história da Holanda e da Inglaterra, não, eles não estavam nem aí, eles estavam visando com negócios. Negócio do ponto de vista da coroa e das companhias. Do ponto de vista das pessoas, ainda vou falar um pouco. Então, ele trocou. A New Jersey se tornou, era bem secundário, também teve influência da Vic, depois se tornou uma colônia independente depois. A religião católica também era proibida em Nova York. Também. Lembrando que a primeira sinagoga de Nova York foi fundada pelos judeus expulsos de Recife. Não foram os judeus expulsos de Recife que fundaram Nova York, como tem uma lenda que circula. Não, foi a primeira sinagoga. Aliás, o cemitério da sinagoga em Nova York é interessante. Tem um monte de sobrenome português brasileiro. Né? Falar que os nomes até hoje o rito lá é rito lusitano. Né? Rito lusitano. Né? Que interessante. Interessante. Rito lusitano. Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o grande, quando se pensa em colonização das 13 colônias, a alma da colonização inglesa nas 13 colônias foi a Nova Inglaterra, que é o norte, e depois foi partido em Delaware, em Massachusetts, etc. A Nova Inglaterra, na origem, englobava áreas dos estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont e Plymouth. Plymouth é que a gente fala em português Plymouth, mas acho que a pronúncia certa é Plymouth, que também foi uma outra companhia. Essa foi a segunda companhia fundada pelos ingleses para explorar os Estados Unidos, que foi a Virginia Company e a Plymouth Company. A Plymouth Company atuou
na área da Nova Inglaterra. Agora, a Nova Inglaterra é a alma da colonização britânica. Por quê? Porque lá que foram os puritanos, que é aquele grande ramo protestante expulso lá da Inglaterra, e eles que fundaram lá, e que toda aquela lenda da colônia de povoamento, de construir uma nação, etc. e tal, está na Nova Inglaterra por meio dos puritanos. Por meio dos puritanos. Então os puritanos se instalaram lá, instalaram um regime de intolerância religiosa. Foi lá na região que teve o famoso caso das bruxas de Salem, que queimaram 20 pessoas acusadas de bruxaria. Depois fica falando da Inquisição Católica, lá nos Estados Unidos também teve. Vamos lá, por que ninguém fala? Então lá a Inquisição, Salem, 20 bruxas mortas. Então, esses puritanos, é muito interessante a história deles, não dá para alongar, mas vale a pena, quem tiver interesse, é um estudo bem interessante, porque eles eram bem milenaristas, ou utópicos, depende do melhor enfoque, que eles então saíram lá da Inglaterra perseguidos, assim como os judeus saíram perseguidos do Egito. Às vezes os judeus atravessaram o deserto e eles atravessaram o oceano, então eles se achavam como os herdeiros do Antigo Testamento, os judeus do Antigo Testamento. Que seria uma espécie de novo mar vermelho. Novo Mar Vermelho, exatamente. E aí quando eles fundaram lá, aí tem a lenda do Mayflower, que é o principal navio que levou eles para lá, né? Isso é contado na história. A história nos Estados Unidos também mente, igual no Brasil. Aliás, eu duvido que tenha um lugar que não mente na história. Não sei como é que é a história em Botsuana, mas aposto que falam um monte de mentira. Não tem lugar do mundo que não mente em história. Só existe mesmo tudo mentira lá o que fala. Tem até um livro lá popular nos Estados Unidos que seu professor de história mentiu para você. Tem lá, pode pesquisar na Amazon, está bem vendido. Também tem descaradamente. Esse paralelo é interessante porque seria uma justificativa então para o extermínio dos índios. Porque na Terra Prometida os judeus, quando lá chegaram, tinham que exterminar os povos que viviam lá, os filisteus, etc. Mas eles davam justamente essa justificativa, falavam, essa terra é prometida por Deus para nós, os índios estão aqui como ilegítimos donos da terra, então podemos exterminar e matar. Eles davam exatamente essa justificativa. E aí eles fundaram mais. Numa visão milenarista, quando a visão milenarista significa que eles são contra as duas maldições que Deus deu no decorrer do pecado original, que é justamente a noção do trabalho e a própria natureza do homem ser corrompida. Então eles achavam que lá nos Estados Unidos eles iam ter a dupla retificação, a retificação da terra e a retificação da natureza humana. Eles achando que trabalhando na terra, eles iam redimir a terra e ter a própria redenção pessoal lá. Quando teve a colonização na África do Sul pelos calvinistas holandeses, mais ou menos um pouco depois da americana, eles também foram com a mesma mentalidade lá para a África do Sul. Também tinha a noção de redenção da terra, de autorredenção, igual Israel. Israel também tem essa mentalidade também. E lá, a exemplo de Jamestown, como é que chama? Jackson? Não, é Jamestown. A exemplo de Jamestown, lá na Nova Inglaterra também fizeram uma colônia, uma comunidade comunista também. Os puritanos fizeram na Plymouth Colony, fundada também pela companhia Plymouth Company. Em 1620, toda a produção deveria ser entregue para armazenamento comunitário, na qual cada indivíduo receberia uma fração igual, não importando com quanto contribuiu com os bens produzidos. Aí o que aconteceu? O comunismo não dá em lugar nenhum do mundo, e aí houve fome, e aí tiveram que abolir o sistema. Quer dizer, os Estados Unidos foi fundado igualzinho hoje. Hoje nós vemos as grandes companhias do mundo fomentando o comunismo no mundo. Ou por financiamento, ou por ideologia. Nós já vimos McDonald's, igualitarismo na comida, igualitarismo nas roupas, o rock e tudo. É a mesma mentalidade que tinha lá na época. Hoje nós vemos milionários e bilionários americanos financiando o comunismo no mundo. Igualzinho naquela época, mesma coisa.
Na Nova Inglaterra também foi o que vai fazer a alma americana. Todo pensamento americano que vai vencer é o pensamento da Nova Inglaterra. Aquele pensamento do Sul, que nós vamos ver depois na Guerra Civil Americana, e mesmo o pensamento do Sul das 13 colônias, foi vencido pelo pensamento do Norte, esse pensamento da Nova Inglaterra. E aí, quando esses radicais puritanos acabaram se tornando minoria, acabaram perdendo prestígio, começou a crescer então a verdadeira alma americana, que é a alma calvinista, a alma na qual o sucesso material importa um sucesso, uma salvação eterna. Então a alma... Esses puritanos, Marcelo, eles tinham já uma influência calvinista, ou essa influência calvinista chegou depois? Chegou depois. Eles eram mais comunistas na acepção clássica do que naquela acepção dual da sucesso material importar uma salvação. Tá, então a mentalidade de self-made man começou a ser formada aí. Começou a ser formada aí. Os calvinistas. Dos winners e losers, vem daí. Essa alma da Nova Inglaterra, tem até um livro comentando lá, a Nova Inglaterra controlou a mentalidade dos Estados Unidos inteiro, uma coisa parecida assim. Lá também tem uma outra lenda, que a Nova Inglaterra foi o lugar mais fabuloso do mundo e tal, que não tinha escravo. Mentira, lá também tinha escravo. E tem as lendas dentro da lenda, né? Então lá também alguns vão um pouco dizendo que os Estados Unidos as 13 colônias eram divididas em 2 grandes grupos. O grupo do norte foi de povoamento e o grupo do sul foi de exploração. Essa divisão aí é mentirosa também. No norte também teve escravo, também teve exploração. É que o norte, a Nova Inglaterra, se tornou mais rico, se tornou até per capita mais rico que a Inglaterra. Aí a outra colônia então. Então nós vimos agora, estamos vindo na quarta, lembrando que a Nova Inglaterra teve todas aquelas partições. A Pensilvânia, então. Pensilvânia foi um caso bem interessante. A Pensilvânia também foi um charter, né? O pai do William Penn tinha um crédito com a coroa, porque ele tinha feito uns serviços, né, para a coroa, inclusive de guerra, financiado umas coisas. O rei inglês Carlos II estava devendo dinheiro para a família e quitou essa dívida, dando a Pensilvânia para a exploração do William Penn. William Penn é o típico esquerdista caviar, como se diz hoje no Brasil. Ele era multimilionário, né, então credor da coroa, e comunista, né, claro. E ele era adepto dos Quakers. Os Quakers é uma seita protestante, comum também na Alemanha, Holanda e também na Inglaterra. Deles é que vê aquela famosa aveia Quaker, né, que a gente comprava. Não sei se ainda tem. Não tem ainda, né? Tem. Mas como isso, né? Quaker significa que treme, né? Por quê? Porque quando eles recebiam o Espírito Santo, eles tremiam, né? Eles são a avô do pentecostalismo, né? Então, aí eles recebiam o Espírito Santo, eles tinham que ficar tremendo, né? E eles eram uma fusão meio do pentecostalismo, dessa visão mais mística, com também o comunismo. E eles andavam tudo com roupa preta. A roupa não podia demonstrar nenhum tipo de hierarquia, nem entre homem e mulher. Eles são tidos como os fundadores do feminismo, né, os Quakers. E era proibido dar o nome, chamar o outro de Mister. Só you, não Mister. Não podia tratar o outro de senhor. Ela podia só linguagem familiar e igualitarismo completo. Igualzinho os Estados Unidos hoje. Só trocou a roupa preta pelo jeans, né? Igualzinho. Que época que você está falando? Aqui é século XVII. Que é no final do século XVII. E muitos Quakers lá defendiam contra a propriedade privada. Abertamente. O William Penn, aí vem a demagogia, né? Fundou a cidade de Filadélfia, cidade do amor fraterno. Nossa, só o nome da cidade. Nessa cidade do amor fraterno tinha um centro de comércio de escravo. E ele mesmo, o William Penn, tinha um monte de escravo, né? Claro, não ia ficar sem, né? É igualitarismo para os outros, para mim não, né? Te falar. Outra colônia agora nós vamos ver. Carolina, né? Já mais no sul. Essa seria do nível da Virgínia, né? Bem inferior à prosperidade da Nova Inglaterra.
Essa daí foi feita pelos senhores proprietários. Eles eram riquíssimos e amigos do rei Carlos. Quer dizer, só todos os amigos do rei Carlos conseguem os cargos, o dinheiro bom, né? Igual o Brasil, igual qualquer lugar do mundo. Amigo do rei corrupto, claro. Se for um rei bom, ele não faria isso. E aí vai distribuindo os cargos, conchavos, vai ganhando dinheiro. Então, onde que a gente pensa que a corrupção é só no Brasil? Ó, é em todo lugar. Acho que a história do Brasil é podre, vê a história dos Estados Unidos. Esse lords proprietários, chamado lords proprietors, né, os lords proprietários, eles tinham tão chiques que o secretário deles era o John Locke. Esses eram chiques. Esse aqui era o chiquérrimo, né, tendo o John Locke como secretário. Aí eles ficaram todos na Inglaterra. Eu morar naquela colônia lá do Carolina, deixa lá. Fica lá, eu vou explorar os negócios daqui de Londres mesmo. Aí pegaram um cidadão lá do Caribe, que era um pirata, assassino e pirata. Ele teve uns problemas de matar umas pessoas lá no Caribe, né? E aí os lords, não, vem cá, você tem uns problemas lá e tal, vai, administra a Carolina. Então a Carolina foi administrada por John Emmons, que era conhecido como pirata de terra firme lá, e administrou lá a cargo dos lords. Uma beleza, né? Lá eles instalaram um mercado de escravos, que era o seguinte, eles pegavam, daqui a pouco eu vou comentar dos índios. Então, 2 índios para 1 escravo negro. Essa era a contabilidade lá na Carolina. Então tinha um centro de negócio de exportação. Capturavam alguns índios nos Estados Unidos e exportavam 2 para 1. Importavam um escravo negro à custa de 2 índios. Tinha lá. Uma beleza. Aí na sequência das colônias, a Geórgia. A Geórgia foi fundada, foi uma das últimas, aliás, foi a última do ponto de vista territorial, foi a última, ela é a mais ao sul, na divisa com a Flórida, que foi o Georgia Trustees, que era um conjunto de mercadores, ministros anglicanos e nobres na Inglaterra, que fundaram a colônia da Geórgia em homenagem ao rei George II, já no século XVIII. Isso. E lá tem lá eles, como estava em outro momento só, ele chegou a ser proibida a escravidão, depois chegou a ser permitida, aí não aguentaram e acabaram adorando. A curiosidade de lá é que esses Georgia Trusts foram muito espertos. A Inglaterra, tudo bem, tem os endividados, os golpistas e tal, para atrair uma certa mão de obra que ninguém queria morar na Geórgia, era o fim de mundo, fronteira, com o índio, com a Flórida e tudo. Na Flórida também ninguém queria morar. Eles então deixaram o lugar lá como asilo de devedores. Pela lei da Geórgia, nenhuma dívida de fora da Geórgia era reconhecida lá. Então o povo que era devedor da Inglaterra, de todas as outras 12 colônias da Nova Inglaterra, da Virgínia, fugiam lá para a Geórgia. Então era o paraíso dos devedores. Então, como nós vamos aqui pelo esse curto apanhado aqui, nós vemos que está longe daquele delírio que é ensinado nos livros, tanto aqui no Brasil como nos livros dos Estados Unidos, que aqui foi tudo que os Estados Unidos foi colônia de povoamento, que o povo veio com uma noção de fundar uma nação, nada. Foi um combinado até aqui de fanáticos religiosos, de companhias que só pensavam em lucro e de uma coroa corrupta. Essa foi a natureza da fundação dos Estados Unidos. Fora os piratas, né? Que tinha também o grande centro de pirataria do mundo, aliás, controlado pela Inglaterra, era no Caribe. Mas havia as triangulações. Uma delas era Bermudas, né? Depois Estados Unidos, então havia sempre uma pontinha da pirataria com os americanos. Agora, o que marcou mesmo esse começo da colonização americana foi com os índios. Aí então a coisa foi brutal mesmo. Brutal. Para nós não sermos românticos, os índios americanos também tinham hábitos brutais, igual do Brasil, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que não tenha tido contato com a civilização, a civilização católica, tinha hábitos brutais. O único, tirando a questão de Israel, claro, o único povo da história antiga que não tinha hábitos brutais, não tinha sacrifício humano, era Israel. Todos os outros povos tinham os hábitos mais sujos e brutais que vocês possam imaginar. Não teve lugar do ponto da terra que não tenha tido sacrifício humano. Em Roma teve sacrifício humano,
Na Grécia teve sacrifício humano, na China, no Japão, no Brasil, todo lugar teve sacrifício humano. E os índios lá também. Os índios também tem uma certa lenda que os índios americanos eram mais civilizados que os nossos, ou que eram supostamente mais civilizados que os outros, não era nada, era tudo igual. Vale muito a pena ler um livro para quem se interessa, chamado A Guerra Antes da Civilização. Um livro que foi traduzido em português recentemente, você acha bem fácil, esqueci o nome do autor. Ele comenta as guerras dos índios americanos, índios na África, a brutalidade que era, né? Porque ele comenta que a história dos Estados Unidos é rachada entre duas visões acadêmicas, e de fato as duas estão erradas. A visão dita do século XIX, na qual os índios americanos eram maus e o homem branco era bom. É a visão do Forte Apache, né? Da conquista do Oeste, que depois nós vamos comentar. E a visão do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, inverteu dialeticamente. Então os índios eram os bonzinhos, né? A visão russoniana, que eles viviam em paz com a natureza, uma maravilha. E aí o homem branco malvado vai lá e explora o índio. Isso aqui também, essa versão venceu no Brasil. O autor é Lawrence Keeley. Lawrence Keeley. Vale muito a pena ler esse livro para quem se interessa pelo tema. Então os índios americanos tinham hábitos, vou frisar, tinham hábitos brutais. Aqui, só pegar qualquer tribo, os navarros, os cherokees, qualquer um. Vamos pegar agora alguns exemplos aqui. Entre os índios nátias havia um suicídio ritual parecido com o sati indiano e ligado ao culto do sol. Pegava a pessoa e queimava viva para culto ao sol. Os Iroquois praticavam tortura cerimonial e cabalismo. Na época de carestia, principalmente no meio oeste americano, os índios se sangravam para a terra. E assim vai. Aquele de escalpelar as pessoas é hábito indígena também. A história nos Estados Unidos é tão pervertida que tentaram empurrar a culpa de escalpelar para os homens brancos, entendeu? E que eles teriam ensinado os índios. Coisa delirante. Ao contrário, o homem branco que aprendeu a escapelar se vingando dos índios que escapelavam o homem branco. Quer dizer, uma inversão de história completamente delirante. Agora vamos ver aqui que lindo como que os protestantes entendiam o que eram os índios, né? Quem eram os índios? Para eles era o quê, né? Para nós o índio é como nós, tem corpo e alma, eles têm que ser salvos pela religião católica, como os portugueses fizeram no Brasil, como está na carta de Pero Vaz de Caminha. Agora vamos ver como é que era lá nos Estados Unidos. Então, um sermão de um clérigo em 1609 foi dito que aquelas terras das 13 colônias tinham sido usurpadas pelas bestas selvagens e criaturas irracionais dos índios e deveriam ser remidas pelos ingleses. Isso era regra, hein? O termo índio bom e índio morto era ditado lá nos Estados Unidos. Aqui, esse autor aqui é simpático ao Império Britânico, o James. Depois eu ponho a bibliografia lá no final, porque essa aqui vai ser a primeira de mais 2 ou 3 aulas. Depois eu ponho a bibliografia no final. Então, durante um século, foram feitos relatos extensivos das novas terras, e neles, quase sem exceção, os índios eram representados como uma raça degenerada e inferior. O próprio John Locke também dizia que os índios podiam e deviam ser destruídos como um leão ou um tigre, uma dessas feras selvagens, com as quais o homem não pode ter sociedade ou segurança. Segundo Galen, que é um grande estudioso de escravidão, e também da relação dos índios com os americanos, fala, pouco interesse havia em converter os índios por parte dos protestantes. Na realidade, quem ia fazer a conversão dos índios nesse momento foram os jesuítas em Maryland. Depois, a boa parte dos Estados Unidos, a Inglaterra não colonizou os Estados Unidos, a Inglaterra colonizou as 13 colônias. A maior parte do território dos Estados Unidos foi colonizado pela Espanha e pela França. Aí sim, os missionários espanhóis e franceses converteram muitos índios. E depois nós vamos ver na sequência. E quando os peregrinos iam matar os índios católicos, eles matavam com duplo prazer, né? Primeiro que eles eram católicos, vão matar um católico, segundo vai matar um índio. Era assim que funcionava. O primeiro governador da Virgínia, Francis White, declarou: nosso primeiro trabalho é a expulsão dos selvagens para ganhar ar livre do país e incrementar a pecuária e a suinocultura.
Para isso é melhor não haver nenhum pagão entre nós. O John Smith, que tinha sido salvo da morte por uma índia, aquela história romântica do Pocahontas, que virou até filme do Disney. Nossa, como o pessoal inventa umas lorotas, né? O Pocahontas acabou casando realmente com o inglês, né? Mas lá na Inglaterra ela foi discriminada, o racismo. E esse John Smith, apesar de ter sido salvo por ela, por uma índia, ele era contra a tribo dela. E quando essa tribo foi massacrada depois, né, pelos ingleses, ele comemorou esse massacre. Os colônios da Virgínia desenvolveram uma estratégia que depois foi usada em outros massacres, que consistia em esperar até imediatamente antes das colheitas de milho feitas pelos índios e atacá-los e destruir suas plantações, e eles podiam matar os índios de fome. Certa vez os colonos convidaram dezenas de índios para negociações de paz, serviram bebidas envenenadas e os que não morreram com isso foram mortos à espada. O limite de crueldade não tinha limite. A legislação da Virgínia permitia aos colonos matar qualquer índio que atravessasse sua plantação. Não havia punição na prática para homem branco que matasse índio. Na prática havia 4 possibilidades para os nativos: serem exterminados nas guerras. Teve muita guerra, né? Há muita guerra. Nos Estados Unidos teve seguramente mais de 100 guerras contra índios. Só a oeste do Mississippi teve 50. Exterminado em guerra, morrer por causa das doenças, aí nesse caso os ingleses não têm culpa, ser expulso de suas terras, empurrado para o oeste, que sempre aconteceu com eles, ou ser vendido escravos para o Caribe. Essas eram as 4 possibilidades dos índios. Agora, comparar a situação do índio nos Estados Unidos com a situação do índio no Brasil, não dá nem para comparar, né? A miscigenação nos Estados Unidos era zero, era proibido ter miscigenação em vários estados. Na Virgínia era proibido ter casamento misto, tanto branco com negro como branco com índio. Era proibido. E completamente diferente do Brasil, que teve uma intensa conversão dos índios, elevação dos índios e miscigenação. E nos Estados Unidos tinha muito mais índio que no Brasil, hein? Muito mais. Só na costa leste tinha 2 milhões de índios. Só na costa leste. Provavelmente os Estados Unidos devia ter uns 8 milhões de índios, segundo os estudos demográficos. Aí nós vamos ver o que sobrou de índio lá, o que tem a porcentagem de índio no sangue dos americanos. Quase nada, né? Segundo o dado atual, apenas 2% da população dos Estados Unidos é mestiça. 2%. No México, 80% da população tem sangue indígena, igual Bolívia, Peru. No Brasil, nem vou comentar, que é óbvio. Então a pessoa querer negar o óbvio que o Brasil é um país miscigenado, né? Então é completamente diferente a mentalidade inglesa da mentalidade espanhola e portuguesa. Você pode falar, foi exceção nos Estados Unidos. Não foi, não. A Inglaterra fez a mesma coisa na Austrália, na Nova Zelândia, na África, na Índia, em todo lugar. Na Índia eles não partiram para massacre, porque a Índia tinha muita gente. Na África também não partiram para alguns massacres pontuais, mas não em grande escala por causa da quantidade de indígenas na África. Mas na Austrália eles partiram sim para extermínio. E na Nova Zelândia também. Benjamin Franklin, eu vou falar dele daqui a pouco, né? O grande Benjamin Franklin, estou falando com ironia, hein? Um dos líderes da Revolução Americana disse em sua autobiografia que um dos desígnios da providência divina era extirpar os índios a fim de abrir espaço aos cultivadores da terra. George Washington, outra grande figura, né? O primeiro presidente americano comparou os índios a lobos e merecedores do mesmo tratamento. Agora então, vamos ver a lenda. E o Thanksgiving Day, né? Thanksgiving Day, que tem algumas versões e todas elas são bonitinhas, né? Que os índios ajudaram os brancos na colheita, depois fizeram uma festa, né? Primeiro que o Thanksgiving Day foi inventado no século XIX, mais ou menos na época do governo do Lincoln. Mais ou menos, acho que foi no governo dele que inventou essa lendinha. Só que teve um verdadeiro Thanksgiving Day. Esse verdadeiro Thanksgiving Day é o seguinte: John Winthrop, governador de Massachusetts, proclamou uma ação de graça em 1637 para celebrar o retorno seguro
de um bando de caçadores fortemente armados, todos eles colonos voluntários. Eles tinham acabado de voltar de sua jornada onde agora Mystic, Connecticut, onde massacraram 700 índios da tribo Pequot. Homens, mulheres e crianças, todos assassinados. E aí teve a comemoração do massacre. A comemoração do massacre é o Thanksgiving Day. Todo ano, no mesmo dia do Thanksgiving Day, os índios vão no local do massacre e celebram o dia do pranto. Enquanto os americanos estão lá, cortam lá o peru, aí uns índios vão lá celebrar o verdadeiro Thanksgiving Day. Então, Thanksgiving Day foi um massacre que eles comemoraram. Então, eu já falei um pouco dos africanos, vamos falar um pouquinho mais. Segundo Taylor, a brutalidade no tratamento contra os escravos era a regra. Um observador notou: os colonos não querem acreditar que os negros são criaturas humanas. Não havia o mínimo interesse em torná-los cristãos. Aqueles protestantes que ficam falando de boca cheia dos Estados Unidos, que vão cantar de conversão. Cadê a conversão dos negros que fizeram na colônia? Não fizeram nada. O casamento interracial era proibido na Virgínia. Os negros não tinham direito iguais aos brancos, mesmo quando eram livres e emancipados. Negro e escravo eram palavras sinônimas. Lembrando no Brasil, negros que enriqueceram, por exemplo, Chico Rei, que foi dono de uma mina de ouro em Ouro Preto. Isso aí seria impossível nos Estados Unidos. Houve casos de negros livres que foram reescravizados. Então essa era a beleza da colonização americana. Agora vamos ver como que era a administração em geral. Acolheu olhando para as 13 colônias, né? Segundo o próprio Benjamin Franklin, a desconfiança uma das outras colônias eram tão grandes que, por mais que uma união de colônias seja muito tempo necessária para sua defesa comum e sua segurança com os seus inimigos, por mais que cada colônia tenha sentido essa necessidade, ainda assim nunca foram capazes de efetivar uma tal união entre elas, que tinham governos diferentes, leis diferentes, interesses diferentes e confissões religiosas diferentes entre elas. Quer dizer, o próprio Benjamin Franklin analisava que eram colônias bem heterogêneas. No final do século XVII, começo do século XVIII, mudou a administração na Inglaterra e passou a ter 3 tipos de colônia. A companhia detentora de uma patente, como teve a Virginia Company, depois a Plymouth Company, e também teve a Massachusetts Company e outras companhias. Então teve essa figura. Tinha a colônia particular, que era uma pessoa que era encarregada da colônia, como teve o William Penn na Pensilvânia, e tinha a administração da coroa direta, como depois ficou a Virgínia. A coroa administrava essas colônias ligadas diretamente ao governo inglês, era submetido ao Ministério do Comércio e das Plantações. Quer dizer, o próprio nome, quer dizer, era vinculado ao comércio de plantações e do comércio. Quer dizer, a Inglaterra olhava para os Estados Unidos como um mero negócio também. Está vinculado ao comércio do Ministério do Comércio e das Plantações. O executivo era formado pelos governantes nomeados pela coroa e o legislativo pelas assembleias locais eleitas pelos coroas. Nossa, que maravilha! Só que havia um detalhe: se tivesse um atrito entre o governador indicado pela coroa e a assembleia, valia o governador. Então a assembleia na prática não adiantava para nada. Toda a importação e exportação nas 13 colônias era monopólio de barcos e comerciantes ingleses. Aí tinha um contrabando terrível, né? Feito principalmente pelos holandeses. A Inglaterra também proibia a cunhagem de moeda. Depois eu vou falar uma coisa curiosa disso. Como que era a caridade lá? Vamos comparar com o Brasil. No Brasil, então, a primeira coisa que o Portugal fazia quando fundava uma vila, essa vila crescia um pouco, era fundar o quê? Uma Santa Casa de Misericórdia. Assim se fundou Olinda em 1533, se não me falha a memória,
E a primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil em 1539. Assim se fundou Santos, logo depois veio Santa Casa de Misericórdia em Santos. Toda cidade portuguesa que crescia num certo nível já tinha um hospital ou uma Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia incluía a atividade do hospital, mas não era só hospital, eram as 14 obras de caridade, 7 espirituais, 7 materiais. Macau, até no Japão teve Santa Casa de Misericórdia, Nagasaki teve. Agora vamos comparar com os Estados Unidos. Quando é que foi feito o primeiro hospital americano? Foi impressionante, quase 100 anos depois da primeira colônia. Eles não estavam nem aí com caridade. Enquanto Portugal fomentava não só a Santa Casa de Misericórdia, como as irmandades religiosas e as ordens terceiras, lembrando que as irmandades religiosas, boa parte deles era feita por escravos e ex-escravos. Muitas dessas irmandades religiosas, pela legislação civil, era proibido entrar homem branco para não atrapalhar. O estatuto proibia entrar homem branco. E se fomentava muito a caridade no Brasil, nos Estados Unidos é maravilha, que foi só 100 anos depois. E escola, Marcelo? Escola começou cedo. Só começou cedo, mas para grupo restrito. Então Harvard era um apêndice a uma igreja, que o próprio pastor passava a ensinar as crianças filhas dos colonos. Então, mas os índios podiam escolher? Não. Isso daí vigorou até pouco tempo atrás, né? Por exemplo, na Universidade de Colômbia tinha um tribunal racial, até pouco tempo atrás. E na prática sabia-se que até 50, 60 anos atrás, quem não era WASP não entrava na Universidade Americana. A não ser que fosse um grande gênio para ter prestígio e tal. Mas ordinariamente, se não fosse o WASP, não entrava na Universidade Americana. Era muito restrito o ensino. Para ter uma ideia, Harvard tinha 6 alunos durante um bom tempo. Nasceu com 6 alunos, ficou um bom tempo. Então o que era? Esses colleges, que é uma versão aparentada de universidade, era muito pequena, só para os filhos de colono. Como a maioria da população, a população rural, não havia universalidade de ensino. Isso é uma lenda americana. E essa elite que aprendia nessa universidade era muito pouco, filho de alguns colonos. Curiosamente se ensinava o trívio e o quadrívio, né? Então odiava lá a Idade Média a igreja, mas lá estava lá o trívio e o quadrívio, né? Só 5% moravam nas cidades. Os observadores diziam que as colônias eram pobres, com exceção da Nova Inglaterra. As colônias lá não eram nada de rico. O Ferguson comenta: em 1773, pouco antes da independência dos Estados Unidos, o valor das importações britânicas da Jamaica foi 5 vezes maior que de todas as 13 colônias. Nevis, de São Cristóvão em Nevis, outra colônia britânica, produziu 3 vezes mais importações britânicas que Nova York, para a Inglaterra, que Nova York. Antigua, 3 vezes mais que a Nova Inglaterra, que era a mais rica das colônias americanas. Durante a maior parte do século XVIII, as colônias americanas foram pouco mais do que subsidiárias econômicas das Ilhas do Açúcar. Quem dava dinheiro era o Caribe. Então, era uma lenda que os Estados Unidos eram ricos. Quanto à prova que os Estados Unidos não eram ricos, também era justamente o tráfico de escravos. Foi pouco escravos para os Estados Unidos proporcionalmente. Escravo era caro, era um comércio odioso, mas era caro ter escravo. E os Estados Unidos tinha pouco escravo proporcionalmente, então logo não era rico. Só para ter uma ideia, o Brasil chegou a ter 40% do destino dos escravos para cá. 40%, todo o tráfico do mundo chegou a ter destino no Brasil. Então aqui era muito rico. Para absorver um tráfico de escravo, porque o escravo era caro, não era barato, caríssimo. Então, para absorver um fluxo de escravos assim, o Brasil era rico. Outra coisa que denota que as 13 colônias eram pobres é a arquitetura e as cidades históricas que ficaram. Por exemplo, visitando Veneza, a gente vê, nossa, Veneza é um esplendor, lá foi um lugar muito rico. Por quê? O impacto arquitetônico da cidade, um colosso, fala, prova que a cidade foi rica. Visitando Florença, fala, nossa, aqui em Florença também foi um centro de alguma região muito rica, e assim vai. Isso daí não tem exceção, esse raciocínio. E qual que são as cidades históricas das 13 colônias bonitas? Não tem nenhum. Aliás, olhando os Estados Unidos globalmente, as cidades históricas mais bonitas são as fundadas pelos espanhóis.
Vai lá visitar na Califórnia, Santa Bárbara, Carmel, lá, tudo fundado pelos espanhóis. Tudo nome católico, né? Desde San Diego até São Francisco, lá, tudo nome vai até o Canadá. Tudo San Diego, 21 colônias, 21 cidades, porque era o tempo, um dia de cavalo entre uma e outra, uma coisa bem interessante. Depois não vou falar mais da Califórnia. Agora lá na costa leste, tem nada. A cidade mais bonita que diz que é da costa leste, que eu não visitei, é Santo Agostinho, fundada pelos espanhóis, norte da Flórida. Aí tem lá uns vilarejos com 6 cidades prontas. Aqui tem a cidade histórica dos puritanos, tem 6 casas lá. Agora compara o que restou, que não tem nada lá de histórica bonita lá nas 13 colônias, compara com o que eles dizem que é bonito disso daí, com Ouro Preto, por exemplo. Não dá para comparar. Quem visita Ouro Preto fala, nossa, aqui foi uma colônia rica, aqui teve prosperidade, as igrejas de ouro, casas bonitas, toda a metafísica aplicada lá com essência, acidente na arquitetura. Fala, o povo que fez isso aqui é um povo civilizado. Ouro Preto prova isso. Agora lá nos Estados Unidos, em relação às 13 colônias, se vê que não tem nenhum registro histórico relevante. Lógico, tem uma outra coisa ali. Uma cidade lá que até que é bonitinha, na Georgia, como é que chama? Charlestonville, né? Mais ou menos. Mas é pouca coisa. Se fossem umas 13 colônias tivessem sido ricas, deveria ter tido uma herança de cidades coloniais muito ricas, né? E na América Espanhola também teve Cusco, por exemplo, muito bonito. Quito, lá tem um centro histórico bonito, e assim vai. Curiosamente a Argentina não tem muito, porque a Argentina não era tão rica na época do apogeu da colônia espanhola. Bom, mas isso é outra história, vamos fugir. Então são coisas que provam que as 13 colônias não eram ricas. A prova da exportação dessa cidade, da ausência de caridade, todos esses dados que eu falei. É uma lenda que os Estados Unidos, as 13 colônias eram ricas. Uma lenda. E a gente visse um momento histórico lá, falasse que aquilo lá ia se tornar a maior potência do mundo ali, 100 e poucos anos, falasse, fulano tá delirando, coitado. Daí que vai sair riqueza aqui dessas 13 colônias aí que mal se entendem. Claro até aqui? Uhum. Na próxima aula nós vamos ver então a partir da independência dos Estados Unidos até onde dá. Então, pelo visto, vão ser mais 2 aulas, talvez. Ou uma aula mais esticada. Tem pergunta aí? Tem. Se o charter designado para Maryland equivaleria ao contratador responsável pela exploração de diamantes em Diamantino, em Minas Gerais? Boa pergunta, hein? Bom, não era igual, porque a mentalidade portuguesa era diferente da mentalidade inglesa. Na realidade, Portugal adquiriu uma mentalidade inglesa com o Marquês de Pombal, né? Aquele traidor lá. O Marquês de Pombal foi embaixador na Inglaterra, foi cooptado pela maçonaria lá, e aí começou a instalar o iluminismo em Portugal. E de lá veio a mentalidade monopolista. Aí instalou o monopólio lá no Maranhão. Tanto é que quando o Marquês de Pombal foi destituído por Dona Maria I, teve comemoração no Maranhão, né? Ele foi embora para acabar com a companhia monopolista. Então, essa mentalidade então não era portuguesa. Aqui no Brasil nunca teve um monopólio disso. Agora em Diamantino o que aconteceu? Já era sobre, se não me engano, sobre o Pombal. Então aí realmente eu vou ter que dar razão que era parecido, sim. Mas em Ouro Preto não. Na exploração do ouro não, era livre. Uma outra. Quando há um ponto de virada entre o progresso material das colônias inglesas, por exemplo, ele cita Estados Unidos e Austrália principalmente, e a estagnação do Brasil, Revolução Francesa com a vitória do liberalismo protestante, decadência de Portugal, algum outro evento? Pergunto, pois há muita gente que deseja ter sido colônia inglesa sem conhecer nada desse passado sinistro dos ingleses. Se a gente fosse colônia... Bom, muita gente que estaria aqui, se fosse da colônia, não estaria aqui, né? Porque não teria tido um ancestral indígena. Porque teria sido morto, né? E depois, então, vamos supor o Brasil é colônia inglesa. Primeiro, muitos brasileiros não estariam aqui, porque teriam sido exterminados.
Segundo, seríamos protestantes. Maravilha, morrer e ir para o inferno. Então, isso daí acho que responde um pouco. Agora, a decadência do Brasil. A decadência do Brasil é par e passo com a decadência moral. Que tá rindo, André? Eu falei alguma mentira? Sensacional. Eu vou divertido com essa franquia. Então, inspirei o professor Orlando. Então, mas a decadência do Brasil é par e passo com a decadência do catolicismo. O Brasil é a terra de Santa Cruz. Portugal também é terra de gente católica, brava, né? Então, à medida que Portugal decaiu na fé, vai sofrer uma decadência moral que repercutiu na economia também. Não há um liame, claro, entre moral boa e economia sadia. Já vista a China, por exemplo. Então, eles dizem o seguinte: a história dos Estados Unidos é rico porque teve herança inglesa. Os Estados Unidos é rico porque os protestantes lá colocaram bons princípios. Então, eu tenho que deduzir que a China também tem bons princípios, porque a China está enriquecendo, virou a segunda maior potência do mundo. Então, se for feito esse raciocínio, tem que ver que aqui no Brasil nós vamos ter que instalar o PCC, aqui, o Partido Comunista Chinês. Ele lá está funcionando bem na economia. Então, se tudo que enriquece é consequência de uma moral boa, então a China tem uma moral boa, então o raciocínio não procede. Em relação à Austrália, o que eles fizeram lá na Austrália? A Austrália era um deserto lá completo, 2/3 da Austrália é um deserto, vou resumir. Tem aqui um artigo, mas depois eu vou dar o link e comento um pouco da Austrália. Aí eles mandaram um monte de prisioneiros, né, lá para a Austrália. A Austrália começou como uma colônia penal também, não começou como colônia de povoamento. Ela foi uma colônia penal lá. Aí quando a coisa começou a se desenvolver, começou a se cumprir pena, começaram a se expandir. O que fizeram com os aborígenes? A política de extermínio. E depois, quando terminou e não conseguiram matar totalmente, confinaram os aborígenes. Confinaram os aborígenes igual gado lá, na Austrália. E depois, aí com uma visão lá, ficaram com dó das crianças, e aí começaram a tirar as crianças à força da casa dos pais, chamada geração roubada lá na Austrália. Então, sequestrava as crianças da família dos pais aborígenes lá. Isso aí é bom de civilização. E lá na Austrália também teve as companhias também de exploração e tudo. A Austrália só ficou rica muito tempo depois, boa parte por causa do minério. Lá a Austrália tem muito minério. E os ingleses investiram à custa do massacre dos aborígenes. Na Nova Zelândia ainda pegava os maoris e matavam. Também teve companhia lá na Nova Zelândia também, que aliás era tido como fim de mundo completo. Então a história dessa colônia de povoamento por ser da Inglaterra é só lenda. É só lenda. Não tem nada a ver com ser protestante, pronto, gerou riqueza. Então logo é bom. Não sei se eu respondi. Alguma outra? Não. Alguma pergunta? Os Estados Unidos ficou rico após a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, né? Ou não? Não, no século XIX ele já estava em boa ascensão, mas por causas naturais. Eu vou comentar depois. Não, claro, depois da Segunda Guerra aí sim. Expandiu. Explodiu. Mas no final do século XIX já estava bem rico. Estava bem rico. Depois eu vou comentar na segunda aula a ascensão econômica dos Estados Unidos. Nós paramos aqui então mais ou menos em 1776. Aí na próxima aula eu falo de 1776 para frente. Perfeito. Então, vou rezar. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Elizabeth Seton, rogai por nós. Pai do Filho do Santo.